Muito obrigado. Boa noite a todos. É um enorme prazer estar presente aqui na UERJ, mais uma oportunidade de visitar essa universidade que há tantos anos eu tenho convívio e tenho estado em várias ocasiões, em razões até diversas, em palestras, conferências, colóquios, congressos, e a primeira vez eu me recordo foi justamente em 1980, quando aqui na UERJ se realizou uma SBPC em pleno período militar, e nós tivemos uma enorme dificuldade, principalmente de externar as nossas ideias e colocar as nossas posições enquanto historiadores, sociólogos, cientistas sociais em geral, que tínhamos a dificuldade e falta de espaço político para defender um conjunto de ideias que a gente, na época, acreditava. Então, a UERJ, para mim, tem um significado muito pessoal e muito particular na minha carreira como cientista social e historiador. Gostaria de agradecer também ao Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, em nome da Deise, do Gaudêncio, também a minha colega Lenar, que há muitos anos, como historiadora, eu tenho também o prazer de conviver, e a Tânia, que muito gentilmente me pegou hoje no aeroporto do Galeão. Coube-me a responsabilidade não muito fácil e pequena de falar de Sérgio Buarque de Holanda, que para gerações mais jovens, talvez o mais comum e mais conhecido seja o fato dele ser o pai do Chico Buarque, né? Mas além dele ser o pai do Chico Buarque, o Sérgio Buarque de Holanda também tem uma presença no cenário cultural e intelectual brasileiro, talvez única e muito peculiar pela sua trajetória e pelas suas características enquanto cidadão e enquanto intelectual. Eu gostaria de traçar um breve resumo da sua trajetória pessoal para quem não conhece a figura do Sérgio Buarque de Holanda, ter a oportunidade de uma noção de quem e de quem foi Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda nasceu na cidade de São Paulo. Ele viveu boa parte da vida dele no Rio de Janeiro, viveu por aqui muitos anos e praticamente depois da sua maturidade se transferiu para São Paulo e tornou-se professor da Universidade de São Paulo na década de 50. E lá permaneceu paulista enquanto foi professor da USP e veio a falecer em 1981. A sua trajetória é muito interessante porque, se nós formos medir pela sua receptividade, o que quer dizer, de que maneira a obra do Sérgio Buarque foi recebida pelos leitores, é bastante paradoxal, e eu vou dar o exemplo mais conhecido e talvez para aqueles que estudam o Sérgio Buarque, talvez seja uma referência para vocês muito importante. Sérgio Buarque nunca foi um pensador fácil, ele nunca foi um pensador de acesso muito simples. Ele sempre exigiu uma enorme capacidade, principalmente daquele que o lê, um desprendimento e uma capacidade de ser disponível para a leitura, sabendo que ele vai nos surpreender a toda página que a gente virá da sua obra. Por isso que Sérgio Buarque nunca foi unanimidade para lugar nenhum e para ninguém. Ele foi odiado pelas esquerdas. Na década de 70, ele foi praticamente estigmatizado pela esquerda que, de uma certa maneira, predominou no ensino universitário brasileiro, para, nos anos 80, tornar-se um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores e do PT, e ser, a partir de então, endeusado pela esquerda, para vocês verem como ele é uma figura absolutamente original, porque, ao mesmo tempo, em menos de 2 décadas, foi discriminado
pela esquerda e em seguida foi praticamente endeusado por ela mesma, né? O que seria e o que teria em Sérgio Buarque chamado tanto oposição do pensamento de esquerda, quanto, por outro lado, em outro momento a esquerda tenha sido capaz de descobri-lo. Um homem que, e eu gostaria de chamar a atenção de vocês, um homem que na sua trajetória de vida sempre militou nas causas democráticas e socialistas. Isso que é o mais paradoxal. Sérgio Buarque de Holanda, já no século passado, na década de 20 do século passado, por volta de 1922, participou de maneira ativa no movimento modernista, que foi um movimento político e literário que teve o foco e o centro na cidade de São Paulo, mas que com certeza teve uma presença marcante aqui também no Rio de Janeiro e no Nordeste, sendo que o próprio Sérgio Buarque e figuras como Gilberto Freire, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, foram figuras proeminentes desse movimento. O Sérgio Buarque foi um desses militantes do movimento modernista que pregava que o Brasil precisava romper com as velhas tradições hierárquicas, burocráticas, estamentais e oligárquicas e passar a compreender a si mesmo como uma nação em vias de modernidade. Foi por essa razão que Sérgio Buarque aderiu ao movimento modernista. Em plena agitação, que foi a década de 1920, não só no cenário brasileiro, mas no cenário internacional, Sérgio Buarque de Holanda foi convidado pelo Partido Comunista Brasileiro, já no final da década de 20, por volta de 1928, a se tornar deputado pela cidade do Rio de Janeiro para disputar um cargo no então formado Bloco Operário Camponês, que era um partido político que disputava as eleições no Brasil na década de 20 e era um partido profundamente marcado pela influência do Partido Comunista do Brasil. Em 1929, Sérgio Buarque de Holanda é convidado pelo jornal Diário de à Noite de São Paulo a ser o primeiro brasileiro a fazer uma visita na então criada União Soviética, que de uma certa maneira não tinha mais do que 11 anos de revolução, não é, realizada por Lenin em 1917. Sérgio Buarque de Holanda foi o primeiro brasileiro a ser convidado a entrar num país comunista e conhecer o que era a realidade do mundo comunista para trazer para o Brasil o que significava na história da humanidade a primeira revolução socialista da história. E foi Sérgio Buarque, em 1929, fez suas malas e foi embora para a Europa para conhecer a realidade da Revolução Soviética. Teve um enorme azar, porque ao chegar na Alemanha, em 1930, Hitler já havia ganho as eleições na Alemanha e a situação política na Alemanha já era bastante difícil de conviver. E, portanto, todos os contatos que Sérgio Buarque tinha do Partido Comunista Alemão, que o levaria a Moscou, foram rompidos porque os próprios militantes do Partido Comunista Alemão foram presos e perseguidos pelo regime fascista e nazista do nacionalsocialismo hitlerista.